Lições bíblicas. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição 1. A autoridade da Bíblia. Texto áureo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmos 119, versículo 1. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Leitura bíblica em classe. Salmos 119, versículos de 1 a 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo, e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na Palavra de Deus. Tópico 1. A origem da Bíblia e a revelação divina. 1. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. 2. Revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte, por meio da história, do universo e da natureza humana. A. Na história. Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora de sua vontade. B. No universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. C. No ser humano criado à imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. 3. Revelação especial. Se, por um lado, a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo,
Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sinopse 1. A Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, e, de modo especial, por meio de Cristo e das Escrituras. Tópico 2. Evidências da autenticidade da Bíblia. 1. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Dentre as evidências internas, destacam-se: a. Unidade e consistência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam formando um todo sem qualquer contradição. B. Ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. C. Profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz, o local da sua sepultura e sua ressurreição. 2. Evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da Palavra de Deus. E, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Sinopse 2. A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Tópico 3. A mensagem da Bíblia. 1. A supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. 2.
o poder da Palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da Palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A Palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrubou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. 3. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Sinopse 3. A Palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Conclusão. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A Palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo.